O Evangelho todo, a todos, em todo tempo e lugar. Há tempo e há lugar. Hoje é o tempo de, mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor. Convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 18. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Evangelho sendo pregado, o Evangelho todo sendo anunciado para todos. O povo em geral, a multidão está ouvindo, mas esta palavra, o Deus que não tem favoritos, ele envia a sua palavra a todos. E essa palavra também vai até o palácio, não apenas a multidão, não apenas ali no deserto, mas o palácio também recebe a mensagem. Herodes também recebe a mensagem. Só que no texto há um todavia. No entretanto, Herodes. Atenção é chamada para Herodes, o evangelho todo. E nesse evangelho existe uma denúncia, pecados são denunciados. O grande problema do momento atual é que alguns pecados, deixam de ser pecados pela sociedade moderna. E não se pode pregar mais o Evangelho. Aqui o Evangelho, aquele que é obediente, aquele que é fiel, aquele que o enviou, aquele que deu a sua mensagem. Ele anuncia o Evangelho todo, ele anuncia o Evangelho para todos e também em todo lugar. No deserto, às margens do Jordão, também no palácio, para o povo, mas também para os dirigentes, para as autoridades. O Evangelho vem. Só que o texto diz, todavia, quando João repreendeu Herodes, ele tem uma atitude. O Evangelho todo, não apenas das bênçãos de Deus, não apenas das promessas de Deus, mas aquele que fala da situação da humanidade, aquele que aponta para as nossas vidas, para o nosso interior e confronta o nosso pecado. E aqui, todavia, quando ele repreende, porque ele denunciou, porque ele disse a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aí o texto diz que também por todas as outras coisas más que ele tinha feito. O seu pecado contra o seu irmão, o seu pecado de adultério é denunciado, mas o texto diz que outras coisas, outros pecados de Herodes foi denunciado. E, diante disso, um outro pecado, um grande pecado é cometido. E qual é o pecado? E qual é o pecado que tem sido acumulado? O versículo fala sobre acumular. Herodes acrescentou, acumulou a todas elas o fato ainda de colocar João Batista no cárcere.
diante de todos os pecados, mais um, mais um pecado é cometido. A voz profética é calada, o profeta é calado. João não será mais ouvido. Ele decide não mais ouvir, ele decide calar. E essa é a atitude que Herodes teve. E a pergunta é, hoje, quantas vezes nós estamos cometendo o mesmo pecado? Nós estamos acrescentando à nossa lista de pecados, os pecados que nós temos cometido, nós acrescentamos o pecado maior de calar a voz de Deus, de calar a voz da profecia, de calar o profeta, de não ouvir o profeta, de não ouvir mais Deus. A que ponto chega a humanidade? A que ponto chega o homem? Não quero ouvir, não quero que aponte para os meus pecados. E se alguém ousar, certamente eu vou calar essa voz. Eu vou silenciar esta voz. E quantos têm se calado por causa das consequências que podemos ter em ouvir e obedecer a palavra do Senhor? A primeira consequência foi a prisão de João. Num segundo momento, a morte desse profeta, onde ele é silenciado para sempre, em vida. Mas ainda hoje, a sua mensagem, o seu testemunho, o seu exemplo de vida chega até nós. Que nós possamos refletir nessa história, que nós possamos meditar na palavra de Deus e que nós aprendamos com os erros cometidos no passado. E que não venhamos cometer esse grande pecado que Herodes cometeu, aquele que ele acrescentou ainda na sua lista de pecados. Calar o profeta. Qual a chance de arrependimento? Qual é a chance de mudança de vida se a voz de Deus é calada? Se a palavra de Deus é calada? Se nós silenciamos? Por isso, o Evangelho todo, em todo o tempo, para todos e em todo o lugar. E que essa palavra chegue ao seu coração e que você não cale a voz profética, mas que você receba, e a semelhança de tantos nesse contexto, que você se converta, que você se arrependa e que você se volte para Deus. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.